14, 15. Os daqui de casa não vão entrar hoje porque a minha internet tá ruim, muito ruim, travando. Espero que não aconteça durante a aula, mas eles vão estar participando da aula ali na sala, ouvindo, ouvindo a aula. Não dá para eles entrar, senão eu não consigo dar aula, tá bom? Então, nós vimos sobre a grande tribulação, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguns de vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre a grande tribulação, que vocês ainda não ficaram, assim, completamente satisfeitos, entendidos? Tem alguma pergunta? Talvez, na primeira vez que vocês estudam, vocês não vão conseguir guardar tanta informação assim, né? Eu entendo isso. Mas se vocês tiverem, se vocês gostarem desse assunto, como eu gosto, vocês vão voltar e vão pegar aquela apostila que é muito boa, que eu coloquei no grupo para vocês. Não sei se todos baixaram a apostila, mas se você não baixou, faz isso, imprime, porque essa apostila, ela tem muita informação valiosa que vai te ajudar, talvez você ensinar esse assunto, né? E você também aprender mais quando você vai lá na apostila, e nesses slides vocês vão aprendendo. Mas eu coloquei aqui na grande tribulação, né, que é uma das partes da escatologia, os fatos principais. É claro que se você for pegar, tem mais detalhes e detalhes, né? Então, nós estamos estudando. Desculpa, gente, que eu tenho que tomar água, senão eu não consigo falar. Então, assim, tem detalhes, pequenos detalhes que a gente não consegue falar tudo, mas os principais eventos vocês já estão aprendendo aqui, tá bom? Olha o João Vitor chegando. Boa noite, João. Boa noite, senhor. Boa noite. Então, tá aqui. A gente viu aqui, né, que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são o juízo de Deus sobre a terra, né, que rejeitou Cristo, que a luz veio às trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, essa foi o julgamento, foi o veredito, e agora, né, principalmente, a grande tribulação é um tratamento com o judeu. Deus ainda, na sua misericórdia, aqui na grande tribulação, a gente vê a misericórdia de Deus atuando, porque Deus vai salvar pessoas na grande tribulação, vai salvar, ele quer salvar judeu, ele quer salvar o povo dele ainda. Então, você vai ver que muitas pessoas aqui vão ser salvas, mesmo que Deus está derramando o juízo dele sobre a terra, em meio de todas essas situações, Deus está salvando pecadores. Você vê a misericórdia de Deus que não tem fim. Então, esse aqui, né, os 7 selos, 7 trombetas, a gente sabe que é isso. Mas uma coisa curiosa, que a hora que termina todo esse período dos 7 anos da grande tribulação, que também é a mesma coisa que a 70ª semana de Daniel, então, é o fim da grande tribulação. Aqui você vê que nós estudamos Daniel, o Apocalipse, e depois, hoje, nós vamos estudar até outro livro dos profetas menores, que fala desse dia aqui, tá? Então, todos vocês conhecem essa passagem das Escrituras, né? Que o Nabucodonosor, ele tem um sonho, e o sonho dele é com uma estátua, que é a cabeça de ouro, os braços de prata, o peito de bronze,
e as pernas de ferro e os pés era ferro e barro. E depois ele interpretou para o rei, né, que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia, os braços de prata eram os medos e persas, né, que venceu a Babilônia e estabeleceu o império sobre o mundo, e que aquele corpo de bronze era a Grécia, né? E se você for estudar nos livros de história, você vê que a Grécia se tornou, venceu os medos e persas e se tornou um império poderoso. E, em seguida, quem se tornou império grande foi o Império Romano. Aí a gente vê que no pé da estátua, né, é feito de ferro e de barro, né? Mistura uma coisa forte, dura, pesada, uma coisa frágil. Esse pé da estátua, quando chega no pé da estátua, já é a época do anticristo, tá? A gente vê que no capítulo 13 do livro de Apocalipse, que uma besta sai do mar e ela tem fala, vamos ver lá, Daniel, coloca para mim, capítulo 13 e versículo 1. Nós vamos ver que quando e pus-me sobre a areia do mar, isso aí é o João que estava tendo essa visão, e vi subir do mar uma besta. Besta está se tratando do anticristo, do cavalo branco, tá? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas ou coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. No Apocalipse, quando fala cabeça, chifres, está falando, cabeça está falando de reinos, chifres de poder e reinos, tá? Aqui está mencionando coroas, cabeças e chifres, que está mostrando que essa besta, ela vai se aliar a blocos de países, de outros reinos. Nessa época de Daniel, eles falavam reinos, né? Então, aqui 10 diademas, 10 chifres, né? E 10 diademas. Esses 10 dedos da estátua significa 10 reinos que o anticristo vai se unir, né? E ali no livro de Daniel fala que ele é um chifrinho, né? E é só para vocês verem que o pé da estátua, na verdade, é a época do anticristo. Pode voltar para lá, Daniel. Então, esse anticristo, né, que vai fazer com que esses reinos da estátua, que até os dias de Daniel profetizou aqui para o rei Nabucodonosor, que ia caindo império sobre império, né, até chegar no pé. Na hora que chega no pé, é como se essa estátua não existe mais, não tem nenhum império governando, assim, pelo menos visivelmente, o mundo, né? Mas a gente vê aqui que na época do anticristo, ele vai tentar restaurar esses reinos, fazendo alianças, trazendo essa falsa paz que eu falei lá no começo, quando o cavalo branco chega, ele chega no cavalo branco e trazendo aquela sensação de falsa paz, querendo estabelecer a ordem depois do arrebatamento. Então, ele vai se unir a nações para se fortalecer até esse período da grande tribulação, aonde Israel vai quebrar o pacto com ele. E o que vai acontecer aqui? Depois de tudo que a gente aprendeu na grande tribulação, das coisas que vão acontecer, de guerras, depois que ele rompe o pacto com Israel, vai ter períodos de guerras, porque vai ter ali,
vão virar inimigos, né? Alguns ficam do lado de Israel, outros ficam do lado do anticristo, e vai haver um período de muita guerra, vai haver, como consequência da guerra, vai haver mortes, carestia, doenças, e depois vem a ira de Deus vem sobre a terra em forma de catástrofe e essas coisas. Aí, o que acontece? No fim da grande tribulação, a gente vê aqui na primeira, nós vamos ver essa profecia de Daniel. O Daniel falou assim que essa estátua, que ia chegar um dia que uma pedra seria cortada da montanha sem ajuda de mão de homem. A pedra ia sair sozinha lá da montanha, rolar e bater bem no pé da estátua. E quando ela batesse no pé da estátua, ela ia esmiuçar o ouro, a prata, o bronze, o ferro. Então, a gente vê que o ouro, de maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuça o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Você vê que aqui, esses reinos não existem mais, né? Não existe Babilônia, não existe Medos e Pérsia, não existe o Império da Grécia, né? A gente vê a Roma reinando, mas através da religião, mas não existe esse império. Mas aqui, a impressão que se dá é que no reinado do anticristo, na época do anticristo, ele vai tentar restaurar esses reinos aqui, talvez com as nações que estão representando esses países, esses impérios aqui, ele vai tentar restaurar, porque olha o que acontece aqui, ó. Essa pedra, ela vai esmiuçar o ouro, a prata, o bronze, né? Eles vão estar lá. De maneira... Peraí. O grande Deus fez saber o rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Passa o próximo, Daniel. 46. Não, acho que é é isso aí, esse aí, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, em outras linguagens, fala que essa pedra, ela vai bater no pé da estátua e vai esmiuçar tudo, né? E o vento vai levar todas essas coisas, e a pedra vai encher, se tornar tão grande e encher toda a terra. Está falando do reinado de Cristo, do milênio, que nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Pode voltar lá então, Daniel. Essa estátua aqui, né, que a gente viu, tá vendo? O fim da grande tribulação, ela vai ser marcado por essa pedra que vai rolar da montanha, que vai ser a vinda de Cristo. Aqui no capítulo 19, de 11 a 16, fala da vinda de Cristo. Lembra que lá no começo, talvez vocês não lembrem, porque nós já estudamos muita coisa, mas eu falei dos dois aspectos da vinda de Cristo, que a primeira vez é o arrebatamento, onde Cristo não pisa aqui na terra. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. A segunda, Cristo volta e ele pisa aqui na terra, ele vai voltar aqui na terra mesmo. Ele virá em glória na terra, e todos verão ele, porque no arrebatamento, ninguém vai ver, vai ser no abrir e fechar de olhos. Mas quando ele vir, na segunda vinda de Cristo, ele vai vir em glória, e todo olho verá. A Bíblia fala que até aqueles que o transpassaram. Capítulo 19, de 11 a 16, a gente vai ver isso depois mais para frente. Então, nós vamos estudar hoje o fim da grande tribulação, tá? Pode passar, Daniel.
A manifestação de Cristo em poder e glória não deve ser confundido com arrebatamento, é o que eu acabei de falar. Primeiro, porque a primeira etapa da sua segunda vinda, Jesus virá até as nuvens a fim de receber a sua noiva, e não a terra para julgar os vivos. Ele não vem à terra, ele não vai pisar na terra, tá? Pode passar, Dani. Eu já falei essa parte. Além disso, um dos propósitos da segunda etapa será pôr fim à grande tribulação. Então, o arrebatamento, ele vem para buscar sua noiva, onde haverá lá no céu o casamento, as bodas do cordeiro, o julgamento, né, da sua igreja, da sua noiva. Agora, na vinda dele mesmo, em glória, ele vem com esse propósito de pôr fim à grande tribulação, tá? E isso se dará 7 anos após o rapto da igreja, do arrebatamento da igreja. Então, quando fizer os 7 anos, a 70ª semana de Daniel termina, aí Jesus, aquela pedra que rola da montanha sem ajuda de homem, aparece glorioso, aí num cavalo branco, mas não é o mesmo cavaleiro, aquele cavalo branco, lá no capítulo 6 de Apocalipse, era o anticristo. Mas o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse, esse sim é Jesus, porque ele vem vestido com o seu manto salpicado de sangue, mostrando o que ele fez por nós em derramar o seu sangue. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Cristo não vai ser confundido com outro. Jesus será visto por todos, diferentemente do arrebatamento. Na manifestação de Cristo, o mundo todo o verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Você sabe porque todo olho verá até, porque quem transpassou Jesus? Quem deu a ordem para os romanos executar Jesus? Foram os judeus, né? E nós vamos ver aqui que quando Jesus desce glorioso, e os judeus estão no maior aperto que nós vamos ver aqui, né? O anticristo cercou Israel para a batalha do Armagedon, quando eles vê Cristo desce glorioso, e eles vão ver com os próprios olhos aquele que eles transpassaram, e eles se lamentarão. Já pensou? Isso aqui eu acho triste, né? Quando eles lamentarão, mas ainda é bom porque eles vão reconhecer que Cristo era o Messias que eles desprezaram, mas vai ser uma dor, né, de ter desprezado Cristo. É uma dor parecida com o que Pedro sentiu quando ele negou Cristo por 3 vezes, né, e a mesma dor que talvez o Adão sentiu quando ele viu Deus chegar e perguntar para ele, né, o que ele fez, a mesma dor que o Caim sentiu quando ele se apartou da presença de Deus, quando Deus falou, agora ele saiu da presença de Deus. Eu acho triste essas passagens. Talvez essas personagens nem sentiu o que eu sinto quando eu leio. Saiu da presença de Deus. E aqui eles vão se lamentar, porque eles estão vendo o Cristo que eles desprezaram todos esses milhares aí de anos. Pode passar, Daniel. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão. Daniel, se você conseguir colocar na Mateus 24:30, naquele maior aí, porque essa letrinha minha tá muito. Pus uma letrinha pequena, tá ruim para mim ler.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Vou pedir para o Daniel ler para mim. Vou ler aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando vocês forem estudar esse capítulo 24 de Mateus, quando chegar nessa parte aqui, você está vendo que ele está falando do arrebatamento, olha. Pode continuar. E como foi nos dias de Noé? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim, será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem. Então, esse pedaço aqui, ele está falando do arrebatamento, né? E aí, dando prosseguimento, Daniel, volta lá. Tá travando aí para vocês? Todo mundo tá vendo? Tá ouvindo? Sim, Sônia. Tá? Não está travando, não. Tá. Então, ele virá publicamente, há de vir assim como para o céu vestir. Atos 1, 11. Vocês lembram que quando os apóstolos se reuniram lá no Monte das Oliveiras, e eles estavam em Jerusalém, e Jesus passou aquelas instruções para eles: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, Jesus estava dando instrução para os 12, quando, de repente, ele foi subindo. Quando ele foi subindo, eles ficaram todos, assim, com a boca aberta, vendo aquela visão, e uma nuvem ocultou Jesus. E eles ficaram olhando para cima, né? Foi depois que Jesus morreu e ressuscitou, e agora ele voltou para o céu e deixou essa ordem para eles. E aí apareceram os anjos e disseram: por que vocês estão aí admirados? Ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram, assim, há de vir assim como para o céu vistes ir. Capítulo 1 e versículo 11 do livro de Atos. Ele será visto pelos judeus, os que o transpassaram, e por todas as nações. Todos os adoradores da besta o contemplarão e lamentarão, pois na segunda etapa, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e juiz de toda a terra. Então, quando Jesus vem no fim da grande tribulação, ele vai destruir todas as nações inimigas e ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Ele vai destruir o anticristo e seus exércitos, tá? Pode passar, Daniel. Jesus virá com poder e grande glória. Em Apocalipse 19, 11, 16, há uma descrição de como será a manifestação de Cristo. De qual passagem destacamos o versículo 11, 14 e 16. Olha lá. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Apocalipse 19, 11. Pode passar, Daniel. Então, você vê aqui, no céu, você já vê um anúncio no céu de que o reino de Cristo está chegando o reino dele aqui na terra. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui você vê a diferença daquele outro que estava lá no primeiro selo, né, que tinha um instrumento de guerra, um arco na mão, e foi lhe dado, né? Foi lhe dado, isso aí foi dado para ele, essa coroa que ele tem lá no capítulo 6, o anticristo foi dado uma coroa. Agora, Jesus não foi dado nada para ele, porque ele já é o Senhor dos Senhores. Então, ele vem fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. E seguiam, olha só, e seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestido de linho branco e fino. E esses aí que seguia Jesus é a sua igreja. Agora Jesus não vem mais com a esposa. O exército de Cristo é essa. Ele não vem mais com a noiva, que a noiva já se casou e é esposa. E também é o exército dele. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui você vai ver que no final desses 7 anos da grande tribulação, então, Jesus volta. Mas antes disso, olha o que vai acontecer. No capítulo, passa uma... Deixa eu ver. Tá, eu quero, antes da gente ver isso daqui, eu quero que você põe para mim, Daniel, um versículo aqui que eu acho bom que eles vejam. Então, vamos ver aqui. Vamos ver
voltando lá naquela sexta taça, no slide que tem as taças, Daniel. As trombetas, quer dizer, tá tudo junto. Trombeta, eu quero a sexta trombeta, Daniel. Vamos ver se você consegue deixar ela maiorzinha. Olha. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e anos a matarem a terça parte da terra. E o número do exército dos cavaleiros era 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi cavalos nesta visão. Sobre eles, os que cavalgavam, tinham couraça de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leões. E da sua boca saía fumaça e enxofre. Por essas 3 foram mortas terça parte dos homens, isso pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía de suas bocas, porque o poder dos cavalos está na boca e na cauda. Portanto, as suas caudas são semelhantes à serpente, têm cabeça e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essa praga não se arrependeram das suas obras e das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver e nem ouvir, e não se arrependeram de seus homicídios e das suas feitiçarias. Então, aqui, a gente já está vendo que os exércitos já estão se aprontando para fazer guerra contra Israel, tá? A Bíblia fala aqui de 200 milhões que vão se acampar no Vale do Armagedon, que é o mesmo vale de Meguido e é o mesmo vale de Jezreel, que a Bíblia fala, já foi palco de grandes batalhas na Bíblia, né? E a Bíblia fala aqui que no toque dessa, acho que da quinta trombeta, estou vendo assim, é da quinta trombeta. Não. Não, mas não tem problema não, Daniel. Acho que é a sétima, vamos ver a sétima trombeta. Acho que é isso. A sétima trombeta já anuncia, a sétima trombeta, o anjo anuncia com grande voz, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará para todo sempre. Nesse momento, aqui, já é o momento que Cristo, que a pedra descola do monte e bate na estátua e destrói os reinos do mundo. Mas antes disso, a gente vai ver aqui que o rio Eufrates, ele vai secar para passagem dos exércitos da besta, do anticristo. Nessa batalha do Armagedon, o Armagedon é um lugar, tá? É um lugar que fica lá em Israel. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, é isso mesmo, ó. É nas taças, ó. A quinta taça será derramada sobre o trono da besta e seus seguidores morderão a língua de dor. A sexta taça, eu estava confundindo com a sexta trombeta, mas a sexta taça sobre o rio Eufrates, a fim de fazê-lo secar, facilitando o acesso dos inimigos de Israel ao vale do Armagedon, tá? E é isso aí que eu queria que vocês soubessem. Então, esse Vale do Armagedon, ele é um lugar que você pode pesquisar depois na internet para você ver, é um lugar fértil. Até hoje, é um lugar disputado no passado, onde foi palco de grandes batalhas, e esse vai ser o palco da batalha do Armagedon, que vai por fim ao 7 anos de grande tribulação e que vai dar início ao milênio. Então, nesse dia vai ser assim, todas as nações que o anticristo conseguir colocar do lado dele,
A Bíblia fala de 200 milhões de soldados. Olha só. Eles vão, né, vai facilitar, Deus vai permitir isso daí, porque está escrito, e nenhuma palavra de Deus vai deixar de se cumprir. O rio Eufrates, ele vai secar, e eles vão se acampar todos ali em volta, na região do Armagedon, do Vale do Meguido, até perto do Mar Mediterrâneo, toda aquela região da Judéia vai ficar repleta de soldados e dos inimigos cercando Israel. Vocês podem ver que Israel, eles sempre foram odiados desde a época de Abraão, perseguido, né? Até hoje a gente vê que é guerras atrás de guerras, e não vai ser diferente nessa época, quando o anticristo vai levantar todas as nações para fazer guerra contra Israel. E vai ser interessante nessa batalha, que quando Israel está ali, vocês já viram aquela passagem que fala assim, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, né? Então, por que fala isso? Porque ele está se referindo a esse dia, porque ali vai ocupar todo o Vale do Meguido, até o Mar Mediterrâneo e toda a Judéia, vai ficar repleta de inimigos de Israel tentando destruir todos Israel. Né? Ao longo da história, a gente já viu muitos e muitas tentativas de destruir o povo de Deus, mas vai ser nessa hora que Jesus se manifesta para o povo dele. E vai ser interessante que vai ser nessa hora que eles vão reconhecer Jesus. Antes dessa passagem, eu queria que você colocasse, Daniel, Zacarias 14:4. E aí, vou pedir para o Rosalvo ler para mim. Economizar um pouco a voz aqui. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, o que vai acontecer aqui? Você lembra que no capítulo 1 e versículo 11 do livro de Atos, aqueles apóstolos que olhavam para cima, estarrecidos, e eles disseram, por que vocês olham desse jeito? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir, ele vai voltar. E ele volta nesse dia no Monte das Oliveiras, quando 200 milhões estão cercando Israel e tentando destruir Israel. Jesus desce com todo o seu exército, que somos nós, a sua igreja, né? Porque agora ele não vai mais se apartar da sua igreja, porque agora ela não é mais noiva, é esposa. Então a gente vem com Cristo, e aqui vai ser nesse momento que eles vão identificar. Vamos ver aqui o 14, de 1 a 3. Aí o Rosalvo continua lendo para mim. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha.
Agora o 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, é nessa hora que Jesus, ele vem e ele vai fender o monte para fazer passagem para Israel, para salvar Israel dos exércitos do inimigo. Eu estou tentando achar aqui a hora que Israel reconhece. É 13:6 agora, Daniel. 13. Olha só. E se alguém lhe disser que feridas são estas nas suas mãos, dirá ele, são feridas com que eu fui ferido, em casa dos meus amigos. Não sei se vocês já ouviram, tem um hino com essa música aqui, que fala que feridas são essas nas suas mãos e que feridas são essas nos seus pés. E aí ele responde, são feridas com que eu fui ferido na casa dos amigos meus. Então, vai ser nesse dia que eles olham para Jesus e eles reconhecem. Eu acredito que se a Bíblia diz isso, é porque eles vão ver a cicatriz e eles vão falar que feridas são estas nas suas mãos. E ele dirá, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Vai ser nesse momento que eles caem as vendas dos olhos deles e eles vão entender que aquele que eles desprezaram era o Messias. E cumpre-se aquela palavra que todos os olhos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Porque não foram eles, essa geração que transpassaram Jesus, mas foram os judeus que autorizaram os romanos a executar Jesus, né? Agora, voltando lá. Eu acho tão linda essa passagem aí, na hora que eles estão naquele desespero, cercado pelo inimigo, Jesus aparece, que visão que vocês acham que Israel deve ter tido, aquele povo desesperado ali, cercado pelo acampamento do anticristo e das nações inimigas que ficaram do lado do anticristo, e de repente eles têm essa visão, Cristo em cima do Monte das Oliveiras e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas com ele, e eles olham e falam, que feridas são essas nas suas mãos e nos seus pés? E ele responde lá de cima, foi as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E aqui fala que a trombeta aqui nada tem a ver com a mencionada no Coríntios 15:52, cuja finalidade é convocar os salvos. No capítulo 15:52, essa trombeta toca para anunciar os mortos em Cristo para o arrebatamento. Mas aqui em 1 Tessalonicenses 4:16, 17, é na manifestação de Cristo, quando ele vem em poder e glória, haverá uma reunião de todos os santos, de todas as épocas, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Você lembra que pro arrebatamento, ninguém vai saber o dia nem a hora. Você tá lá fazendo um negócio, de repente, tchum, né? Mas agora aqui não. Aqui diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Voltando lá. Agora, 4:16, 17. Você colocou, Daniel, essa? 1 Tessalonicenses? Sim, foi esse aí que eu pus. Foi esse aqui? Tá. Uhum. Tá. Na manifestação de Cristo em poder e glória haverá uma reunião de todos os santos em corpos glorificados e os vivos remanescentes judeus e gentios
que sobreviveram à grande tribulação. Todos juntos ingressarão no milênio. Se você quiser saber quem vai fazer parte do milênio, aqui serão, né? Serão todos os glorificados, os que já morreram em Cristo, que tiveram seus corpos glorificados, aqueles que subiram no arrebatamento também, que têm os seus corpos glorificados, os vivos remanescentes, tanto judeus e gentios, que sobreviverem à grande tribulação, todos ingressarão para o milênio, onde Jesus vai reger as nações que estiverem aqui com vara de ferro, com justiça, tá? Aqui em Colossenses 3:4, diz a respeito à revelação de Cristo em glória, quando os salvos em corpos glorificados vierem com ele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós manifestareis com ele em glória. Diz respeito a essa revelação de Cristo, essa manifestação de Cristo, quando os salvos em corpos glorificados vierem com ele, tá? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós manifestaremos com ele. No livro de Judas fala também, 14:15 alude à segunda etapa da vinda de Cristo. Haja visto enfatizar que o Senhor virá com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. No livro de Judas, então, depois vocês podem ver lá, que fala que ele vem com os seus santos. E os seus remanescentes reconhecerão que Jesus é o Messias, olhando para ele, chorarão amargamente, arrependidos, então eles hão de reconhecer a culpa pelo transpassamento de seu juiz, legislador e rei. Depois vocês podem olhar esses versículos aí, que são muito, muito bacanas esses versículos. Então, Cristo e seus santos possuirão a terra, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14:4. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia os pés dele estarão, nós já lemos 2 vezes esse versículo, né, sobre os montes, tá. E se alguém lhe questionar, que feridas são essas nas suas mãos? Eis que ele explicará, fui ferido na casa dos meus amigos. Já pensou? Vai ser uma coisa que vai doer bastante, né? E ele porá fim à grande tribulação, vencendo a falsa trindade. Lembra? A tríade satânica, que é a primeira besta ou o anticristo, a segunda besta ou o falso profeta, a antiga serpente, que é Satanás. Esses 3 serão vencidos. Que jeito que será vencido nessa batalha? Você não está se perguntando? Porque quando falava que a gente ia vir com Cristo para a batalha do Armagedon, eu falava assim, eu pensava, será que não dá para mim ficar lá no céu mesmo? Não quero saber de batalha, não. Mas, na verdade, a gente não vai ter que fazer nada, né? Porque aqui diz que na batalha contra os seus exércitos, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Agora você coloca 2 Tessalonicenses 2, 6 e 8. Vocês vão ver como que Jesus vai vencer essa guerra. E agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Vamos ver se é esse versículo. Porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado iníquo, esse um, a quem o Senhor desfará pelo Espírito, pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, nesse dia aqui, né? Nesse dia aqui, Jesus vai destruir todos os exércitos do anticristo com a espada que ele tira da boca dele, que é a própria palavra, a palavra que fez os céus e a terra, a palavra que, quando ele estava aqui, curou os enfermos,
é a palavra que a gente já vai ter sido julgado nesse dia lá para receber coroas e galardões, a mesma palavra que ele vai julgar os ímpios, depois de 1000 anos da grande tribulação, ressuscitarão os ímpios para ser julgados para condenação eterna. E é com essa mesma palavra, que sopro que sai da boca dele, ele destrói todos os exércitos. E a Bíblia fala que o sangue vai jorrar até a altura da boca dos cavalos. E vai fazer-se um convite às aves do céu, para que desça, porque é o grande banquete das aves de rapina. Que come os urubu, esses tipos de ave? Cadáveres, né? Então, aquele exército do anticristo vão ser totalmente derrotados, tá? E Israel vai atravessar o Monte das Oliveiras, escapar dos exércitos, e depois Jesus destrói todo aquele exército com o sopro da boca dele. Até põe o Daniel, põe o 10, do 8, você pôs até o 10? E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não reconheceram, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, tanto ele, como todos aqueles que não receberam o amor da verdade para ser salvo, não aceitaram Cristo como Salvador, vai ser destruído junto no esplendor da vinda de Cristo. Quando ele põe fim à grande tribulação, destrói todos os exércitos do inimigo na batalha do Armagedon, né, que é essa batalha que é chamada Batalha do Armagedon, porque vai acontecer no Vale do Armagedon. Então, lá ele destrói todos os exércitos do inimigo e ele estabelece o reino dele. Tá bom? Tem aqui outros versículos que a gente poderia ver, mas naquela apostila que eu dei para vocês tem, e vocês podem ir lá, e a gente pode abrir agora, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou acrescentar alguma coisa. Foi complicado? A Aline conseguiu entender? Entendi, Sônia. É bom a gente estar sempre lendo de novo e estudando, né, para a gente ir gravando. Para a gente não confundir até os cavalos e os acontecimentos. Cassinha, você conseguiu entender? Eu entendi sim, Sônia, mas depois eu vou pegar de novo os versículos e vou ler de novo para clarear mais a mente. Isso. Sol. Kessia. Sim, entendi também. Também vou rever o vídeo, a da aula, vou estudar de novo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar lá no grupo, tá? Kessia? Conseguiu compreender, Kessia? Consegui sim. Eu tô vendo sempre as aulas de novo. Hoje eu perdi um pedaço, mas a parte que eu ouvi eu entendi sim. Tá bom. Rosângela? Tem que rever novamente para ir conseguindo entender melhor, né? Porque de início é bastante informação. É bem complexo, né? Bem complexo, mas na próxima aula, antes da gente entrar no milênio, a gente dá de novo uma recapitulada para que vocês possam entender. Bem, Rosalvo? Solucionando. Então, entendemos. E bom dar uma rever como todo mundo está falando aí. Isso aí, na verdade, tem sempre estar revisando, né? É porque é muita informação, é muito detalhe, e a gente não consegue guardar tudo, porque se você for ler o Apocalipse,
você vai ver que ele não está numa ordem cronológica, né? Uma história contada de uma forma que um evento está atrás do outro, e tem coisas referentes à escatologia que você não vai encontrar lá no livro de Apocalipse, mas vai estar no livro de Daniel, esse de hoje no livro de Zacarias. Nos profetas menores você vê bastante passagem falando sobre o dia do Senhor, desse dia. Então, não está tudo ali no livro de Apocalipse e não tem uma sequência. Então, por isso a gente fica achando um pouco difícil. Mas a gente vai revisar essa matéria na próxima aula. Irmão Aurelino. Irmã Sônia, para mim não tem como dar outra explicação. Eu entendi muito bem. Eu sou a pessoa que estudo muitos livros e livros, sabe? O que a irmã deixou bem claro, explicado, está 100% sim, aprovado, assim, a minha inteligência, sabe? E graças a Deus, isso dá para me reforçar ainda mais a minha sabedoria. Graças a Deus, irmãos. Ótimo. Amém, amém. O João, entendeu, João? Um pouquinho? Vou continuar revisando as aulas, mas dando para compreender sim, tio. Tá bom, filho. Então, tá bom, gente. Eu não espero que vocês vão entender, guardar tudo na primeira aula, porque eu sei que é complexo e até eu tem dia que eu estou aprendendo uma coisa nova, tá bom? Mas que Deus abençoe cada um de vocês que participaram dessa aula hoje, que a Bíblia fala que é bem-aventurado aquele que lê e ouve a profecia desse livro, porque o fim está próximo. Então, há uma bem-aventurança, uma promessa de alegria para quem se interessa de saber essas coisas, né? Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada disso, é para a gente ter uma alegria de saber que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, Satanás odeia nós, porque ele sabe que essa batalha já foi ganha. Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a Bíblia, às vezes até mais do que muitos crentes, porque ele conhece tudo, né? Conhece tudo. Então, ele sabe que ele já foi derrotado, que ele vai ser derrotado no final. Então, por isso, ele tenta destruir as nossas vidas. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos andar na presença de Deus, porque o intuito dele é fazer com que a gente não produza nada, que a gente não tenha testemunho para falar de Jesus para as pessoas, para poder aprender, que a gente não tenha ânimo nem disposição para aprender essas coisas, para a gente também não ter com que ensinar, porque o livro de Apocalipse, Gênesis e Apocalipse é odiado pelo diabo, porque Gênesis, fala dele ali, né, que ele já foi decretada a condenação dele em Gênesis 2:15, que Cristo vai esmagar a cabeça da serpente, e no Apocalipse se conclui tudo, fala da destruição final dele. Então, toda vez que você vai aprender, pelo menos quando eu vou dar essas aulas aqui, é tanto empecilho, tanta coisa que ocorre. Eu sempre falo isso para você, né, Daniel? Eu e Daniel já ensinamos várias vezes essa matéria, né, Dani? Sim, verdade. Eu falo, Daniel, nós vamos falar mal do diabo, ele vai ficar bravo com a gente, vem de novo com as coisas, mas para você fazer aquilo que tem que ser feito, né, que Deus quer que a gente faça, é uma batalha, a gente tem que guerrear essa batalha, porque ela já foi ganha pelo nosso Senhor Jesus. Então, a gente tem que só ter coragem de fazer a nossa parte, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma noite de paz, na presença do Senhor, um bom descanso, um bom final de semana. Não se preocupe se vocês não compreenderam tudo, que eu coloco todo o material que eu tiver lá para vocês ir aprendendo melhor, e a gente recapitula na próxima aula, tá bom? Vamos encerrar agora, então, pedir para o Rosalvo terminar com a palavra de oração.
Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de meditarmos, estudarmos a tua palavra. Te damos graças a Deus pela vida da irmã Sônia, que o Senhor tem usado ela mesma para trazer esses ensinamentos, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dela e principalmente a sua recuperação ainda, Senhor, que chegue na sua totalidade. Abençoe a vida de cada uma das pessoas que estão reunidas nessa sala virtual, que esteja abençoando seus familiares, derramando chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um. E te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre aqueles que se encontram enfermos, te pedimos as tuas bênçãos sobre a nossa nação, pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, sobre Israel, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, sobre todos aqueles que têm dedicado suas vidas a ensinar a tua palavra, a levar o ensinamento da salvação a muitos lugares, ó Deus, e muitas vezes até distantes, deixando seus lares, deixando suas famílias, ó Pai. Seja abençoando essas pessoas, ó Deus. Cuida deles, proteja-os de todo mal, das investidas do maligno. E te pedimos as tuas bênçãos, Deus, na nossa noite, dá-nos uma noite de descanso. Desde já pedimos que o Senhor esteja preparando o nosso final de semana, os trabalhos que serão realizados em cada uma das igrejas, que tudo seja para a tua glória. Pois em nome do teu Filho Jesus é que te oramos, ó Pai. Amém. Amém. Então, boa noite, gente.